Sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. E a partir de quem a gente avalia? A partir do nosso olhar mais consciente. E a gente olha para quem? A gente olha para o próprio comportamento. Mas às vezes a resposta está aqui, não está do lado de fora, né? Porque se tem alguém com consciência, se eu estou com consciência, se eu experimento um conhecimento novo e a minha família inteira não está nessa vibe ou não está com essa percepção ou com essa disponibilidade de olhar por esse ângulo, a quem cabe o comportamento diferenciado? Responsabilidade, né? Responsabilidade. Então a gente vem falando já desde o começo das lives de autorresponsabilidade, de autodesenvolvimento, de ser o conhecimento através de uma postura diferente. Então, quando eu falo de postura sistêmica, eu sempre parto de um movimento de autorresponsabilidade. Eu não posso exigir postura sistêmica de você, eu não posso exigir postura sistêmica do meu marido ou de qualquer pessoa da minha família. Eu preciso me comportar de uma maneira adequada e a partir do meu comportamento eu vou despertar no outro uma outra reatividade ou uma outra ação. Claro, e você já falou isso algumas vezes, né? Quando você muda o olhar, parece que as coisas se suavizam, né? Então, Sim. De repente, aquilo que a gente espera de ruim, né? Ai, a minha sogra, meu Deus do céu, quando eu mudo o olhar para ela vai mudar automaticamente, né? Muda. Então, o que acontece de precioso nesses contextos familiares? Todas as vezes que nós nos expomos a uma reunião familiar, que agora o Natal super pede isso, nós estamos nos expondo a relações de amor, né? E quando eu falo de relações de amor, com esses óculos sistêmicos, nem sempre é um amor que é para o mais. É muito comum que a gente esteja emaranhado, envolvido em vínculos de amor cego. E o que significa amor cego? Às vezes, para validar algo do meu próprio sistema, eu me retiro do sistema do meu marido e eu me oponho ao sistema dele. O que é o sistema dele? Ele, os irmãos, o pai, a mãe e tudo isso que vem junto com ele. E por amor cego, talvez, ao que vem de mim, do meu sistema, eu me separo do meu marido e daquilo que vem com ele. E é muito comum também que quando as pessoas se casam, cada uma fica muito envolvida com o próprio sistema. E quando duas pessoas se casam, algo novo é possível, justamente por vir de um sistema, um dos pares vem de um lugar e o outro vem de outro. Então, o que esses dois podem fazer juntos a partir daquilo que eles são? Então, de novo, o que esse olhar sistêmico me permite fazer? Esse olhar sistêmico me permite olhar para os meus pais, me permite reconhecer o que eu recebi deles. Aqui, de novo, não tem a ver com valores materiais, e sim tem a ver com a vida e com aquilo que além da vida os pais deram. Se deram algo além da vida, ótimo. Se deram só a vida, ótimo também. Então eu olho para isso, para o que é essencial, e eu reconheço e agradeço. Se eu consigo olhar para os meus pais e agradecer aquilo que deles eu recebi, independente do que foi, porque se eu estou viva eu já tenho algo importante para agradecer, eu me disponibilizo para essa relação. E fazendo isso, eu consigo ampliar o olhar para o meu parceiro e para o que vem com ele, porque eu já fiz a minha parte. Quer dizer, quando você identifica um problema no outro, de repente é porque você também não está inteiro. Exatamente. Se eu não consigo estar numa relação bem sucedida, não tem a ver com o outro, tem a ver com o conjunto da obra, que eu faço parte também. Então, que tanto eu estou disponível para essa relação? Se eu me disponibilizo, eu posso olhar para o meu marido.
Se ele não tem o conhecimento, só eu tenho e ele não tem esse conhecimento sistêmico de ampliar o olhar. Eu faço a minha parte. Eu olho para ele e vejo quem ele é. E ele é um resultado do sistema dele. E eu respeito a mãe dele nele, eu respeito o pai dele nele, que são os benditos sogros, né? A sogra e o sogro. E quando a gente pensa numa relação nas relações, nessas festas de final de ano, já vem aquela ideia, meu Deus, eu vou ter que aguentar a minha sogra, meu Deus, eu vou ter que aguentar meu cunhado, minha cunhada, o sogro, e vem já uma resistência àquilo que vem junto com o marido. Sim, você já vai armado, né? Então, eu posso pensar assim, eu tive uma relação tranquila o ano inteiro, agora vai chegar o final do ano, eu vou ter que me expor a essa relação da sogra, do sogro, da família. E aí acabou o meu sossego, acabou a minha paz. Isso é muito comum acontecer. Então eu coloco o meu relacionamento em risco por causa das minhas objeções com a família do meu marido. Eu vou dar um exemplo falando de eu como esposa e tendo um marido, mas essa relação independe se for homem, do homem para a mulher, da mulher para o homem. E também acontece, ou né? de qualquer outro tipo de relação independente do gênero, né? Acontece de qualquer forma, porque se tem objeção àquilo que vem com a pessoa, você não está disponível para a relação. O que eu quero dizer com isso? Para eu ter o meu marido inteiro para mim, eu tenho que ter consciência que eu preciso, é uma necessidade, tá? Incluir o sogro e a sogra e os outros membros da família. Se eu não conseguir fazer isso, se eu tiver objeções às pessoas que são do sistema do meu marido, eu não tenho meu marido para mim inteiro, do jeito que eu poderia ter, e eu não tenho a disponibilidade dele para com os nossos filhos. Quer dizer, também vai comprometer a relação com os filhos se tiver algum problema com a sogra ou o sogro ou um cunhado. Então, é maior do que a gente pensa. É muito desafiador. É muito mais do que uma simples antipatia, né? É muito maior do que consequências. isso. Porque o que acontece? Meu santo não bate. Não se trata disso. Se trata de falar, sim, tem algo entre nós que talvez não tem tanta sintonia, mas eu respeito o meu cunhado como ele é, minha cunhada como ela é, ou o que vem junto, né? Eu respeito o meu sogro como ele é, minha sogra como ela é, afinal de contas, essa é a família do meu marido, essa é a história dele. E se eu tenho objeções, por exemplo, por um irmão, então eu não gosto do meu cunhado e eu não quero ver essa pessoa na minha frente, porque só de pensar nele já me causa arrepio. Eu estou com toda essa objeção junto na relação com o meu parceiro. Porque ele não é separado do sistema dele. Sim, ele é um indivíduo, ele tem uma vida, ele tem uma estrutura, ele tem todo um aspecto de individualidade, mas nele também contém toda a história, inclusive o impacto dos irmãos. E como é que reage, por exemplo, quando acontece vamos supor, o marido que não se dá com o irmão? Porque às vezes acontece também, né? Os dois têm gênios muito diferentes ou alguém fez alguma coisa que o outro não concordou e tem aquela briga entre irmãos e a pessoa está no meio ali. Como é que funciona? Então, é bem interessante porque quando a gente fala de amor e que esse olhar sistêmico ele é embasado pelo amor, ele não é um amor romântico. Ele não é um amor que tem que ficar meloso um com o outro. Esse amor, ele é um amor embasado no respeito. E antes do amor vem a ordem, né? Quando a gente fala de ordem, a gente está falando de respeito também, porque não tem como eu manter a ordem em relação a nenhuma circunstância se eu não tiver respeito por aquilo que eu estou olhando com ordem, né? Então, a ordem precede o amor. A gente acha que é o contrário, a gente acha que é o amor acima de tudo e aí tudo se ajeita. E não é assim. O amor, na verdade, ele está no meio de tudo, não está acima de tudo. O amor, ele vem quando a ordem já está estabelecida. Se o amor vier em primeiro lugar, não vai funcionar porque a ordem vai estar violada.
Tá? Então isso é muito sério. Aí, como eu vou lidar numa situação em que o meu marido não se dá com o próprio irmão? Então, existe um contexto, existe uma história, e esse contexto e essa história também precisam ser olhadas por mim com respeito. Porque se eu olhar para o meu marido e falar assim, você tem razão, que o teu irmão não presta, ele te sacaneou, ele te passou a perna, se eu alimentar essa condição de ele excluir o irmão, eu vou estar perdendo meu marido também. Ah, mas eu não tenho que ficar do lado dele? 100% do lado dele. Mais do lado do meu marido do que do lado da minha família de origem, mais do lado do meu marido do que a família de origem dele. Eu, junto com ele, formei um novo sistema. E a partir disso, nós somos agora o novo. Então, o novo sistema, o novo núcleo é a partir dessa união. Tá? Quando eu olho para o meu marido e vejo que ele tem uma reatividade com o irmão, eu posso dizer aqui dentro de mim, eu sinto muito. Eu não preciso falar para ele nada. Eu só preciso reconhecer aquilo que é. E quando eu digo eu sinto muito, eu contribuo para um estado pacífico e a partir de um estado pacífico pode vir uma solução. Só que às vezes eu falo ainda bem que não se dá com a família, porque daí eu tenho todo ele para mim. Acho até bom que se dão mal, porque aí eu não tenho essa coisa de ficar convivendo muito. Ou então assim, né? Meu marido se dá melhor com a minha família do que com a família dele. É tiro no pé, é uma doce ilusão. Uma doce que depois no final amarga, porque não funciona. Tem consequências. Vai ter consequências. Isso está acontecendo em cima de algo muito ruim, né? Não é normal, não é saudável que isso esteja acontecendo. Então, as famílias, os sistemas, eles são vinculados. Independente de rompimentos por brigas ou todas as famílias têm um vínculo. Todas as pessoas que fazem parte de um sistema estão vinculadas com esse sistema. O que nos permite ter uma vida mais apoiada, com mais disponibilidade, com mais desenvoltura, é a qualidade do vínculo. Não existe romper com a família de origem, não existe romper com os irmãos, não existe romper com nada que existe. Não tem essa possibilidade. A única possibilidade é reconhecer que o vínculo existe e manter esse vínculo de uma forma saudável. Então, de novo, eu com os meus, eu olho para os meus familiares e considero esse vínculo e eu me disponibilizo a ter um vínculo saudável, respeitando, honrando, olhando para cada um no seu lugar, não excluindo ninguém por causa de comportamentos. Se tem alguém que é disfuncional, eu respeito o destino da pessoa, eu posso me retirar sem problema nenhum, mas eu me retiro de uma forma pacificada. Sem julgamento. Não me retiro julgando, tipo, eu não vou ficar perto de você porque você não presta, Deus me livre, é uma má influência para minha família. Não convido o seu irmão porque ele é uma má influência para o nosso sistema. Não. Meu bem, o que você acha dessa vez se a gente fizer assim, assim, assim? Né? E traga movimentos de solução, não movimentos de rejeição. E de exclusão, né? Porque quando você quer o marido só para você está excluindo todo o resto. E essa relação familiar próxima, ela é desafiadora. Ela é desafiadora para todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Claro, e uma oportunidade, não é? De você se trabalhar, né? De você se corrigir. Então, no começo eu disse, eu posso fazer algo por mim, eu posso observar qual é o meu comportamento diante do meu sistema, porque eu estou conhecendo a postura, eu sei que a partir do conhecimento eu posso me colocar numa postura diferente e atuar dentro desse contexto familiar de uma maneira diferente. E não é um movimento de controle, é um movimento de consciência. Tá? Então, como eu posso contribuir para que essas relações sejam mais saudáveis? Eu preciso olhar primeiro para o meu sistema, eu preciso olhar como estão os meus vínculos e as minhas relações com os meus pais, com os meus irmãos, se a ordem está instalada dentro desse sistema de origem. Eu sempre falo disso. Qual é o seu lugar na ordem? O meu número é o 7, só a última. Então, diante do meu sistema familiar, eu sou a
mais pequena, né? E significa que eu não tenho voz ativa? Significa que eu não posso falar nada? Não, significa que eu tenho que me postar com mais respeito diante de cada um que vem antes de mim. E aí eu consigo olhar para o meu marido com disponibilidade. Percebe, se eu estiver fora da ordem dentro do meu sistema familiar, eu não consigo atuar do meu lugar de esposa na minha relação com o marido. Então eu vou lá para o meu lugar nessa primeira instância, eu experimento qual é esse lugar, está confortável esse lugar? Esse é o meu lugar? Eu preciso experimentar isso. Sim, a partir disso eu consigo ocupar o meu lugar aqui nessa segunda relação, que é essa segundo círculo do amor, né? E desse lugar bem sucedido de esposa, eu consigo olhar para o meu marido e considerar aquilo que vem com ele. E o que vem com ele? A sogra, o sogro. E se ele tiver irmãos, os irmãos. E mais as outras histórias que contém no sistema familiar dele. Então, como é que eu contribuo para uma relação saudável lá na festa de final de ano, quando está tudo misturado? Óculos sistêmicos, consciência, dar-se conta, autoobservação, o tempo todo. Isso significa presença. O estado de presença é um estado onde eu estou consciente que eu, comigo mesmo, com o meu sentimento, com o meu pensamento, com a minha emoção e com o aqui e agora, eu experimento essas relações. E assim, esse não é o objetivo, ou talvez, mas a pessoa também vai ter um ganho depois, né? Porque ela vai sair muito mais leve desse encontro, né? Se ela não julgar, se ela não excluir, ela também vai embora mais tranquila, por mais que tudo aquilo se repita, né? Que todos os anos acontece, se repita. É uma nova postura que vai te gerar tranquilidade, porque você para de se envolver, você para de se misturar. Ah, mas o cara tá bebendo ali, o sogro começa a beber, começa a falar um monte de merda e começa todo mundo ficar um pouco tenso. Respira, olha para aquilo que está além do momento, olha para aquilo que está conduzindo todo mundo nesse percurso e traz para o coração. Sim, esse é o meu sogro, assim do jeito que ele é. Ah, mas daí a sogra começa também a beber muito e começa a pirar o cabeção e começa a falar umas besteiras e começa a fazer todo mundo ficar com vergonha. Isso é uma ideia, isso é um julgamento, né? Eu não posso dar conta de controlar o comportamento das outras pessoas, eu só posso controlar o meu. Claro, e entender que aquele comportamento também, né, tem um porquê. Claro. Né, que não cabe a nós, mas tem um porquê. Sim. Né? E aí eu saio da reatividade. Se eu consigo sair da reatividade, eu começo a impactar com paz, com pacificação. Se eu conseguir fazer isso, e eu consigo dar umas 2 respiradas, eu viro a chave daquilo, que tipo de contribuição que eu dou para o ambiente onde eu estou. Isso não é difícil, isso não é coisa de quem está se dedicando muito para estudar como eu faço. Isso é um estado de presença que qualquer pessoa pode ter para contribuir para um ambiente mais saudável. Claro, o primeiro passo é decidir fazer isso, né? O primeiro passo é saber o que eu quero. O que eu quero na relação com o meu marido? Que tipo de relacionamento eu acho saudável? Um relacionamento saudável é um relacionamento que tem diálogo, que tem conversa, que tem carinho, que tem contato, que tem conexão, que tem um olhar amoroso de lá pra cá e daqui pra lá. Ai, mas o meu marido, ele não me olha com muita amorosidade ultimamente. Onde eu estou contribuindo para isso? Como eu tenho olhado para minha sogra? Como eu tenho olhado para o meu sogro? Como eu tenho olhado o relacionamento do meu marido com a mãe dele? Eu deixo ele livre para ele ser o filho da mãe? Ou eu quero assumir tudo e eu conduzo tudo de agora para frente? Não vai funcionar. E existe também a possibilidade, no meio dessas perguntas, de você olhar e falar assim, o que eu estou fazendo com esse ser? Se essa criatura, né, ou criatura, se o criatura não tem nada a ver com aquilo que eu acho que um homem tem que ter. A pergunta é para
Claro. O que eu estou fazendo nessa relação? Eu vou meio que me retirando porque daí ele vai terminar comigo. Acorda, tome você a atitude que precisa ser tomada. Porque tempo não volta, né? A gente perde. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Prosperidade. Tempo é prosperidade. É não é só o dinheiro, a espécie dinheiro. O tempo é a prosperidade, o tempo é a abundância, o tempo é a nossa... O tempo tem a ver com a nossa conexão com a mãe. Então, se o tempo está perdido para você, se você está numa relação que você está achando que é perda de tempo, olha para sua mãe. Eu falo umas coisas assim, você fala assim, meu Deus, o que a mãe tem a ver com o tempo? Tudo. Mãe é prosperidade, mãe é tempo, mãe é disponibilidade, mãe é fluir, né? Mãe é acolhimento. Se você não está experimentando isso na sua vida, precisa olhar que tipo de conexão você tem com a sua mãe, que tipo de vínculo você tem com a sua mãe. E aí você pode falar assim, mas eu sempre me dei bem com minha mãe, é super tranquilo. Tem algum lugar que está desajustado que precisa ser visto. E esse sempre me dei bem também é um conceito que talvez a pessoa tenha, né? E ela nem sabe que poderia ser melhor, né? Que existe uma relação melhor. Não foi Bert Hellinger que disse que a vida te trata como você trata a tua mãe? Mais ou menos tudo a ver, exatamente. Né? Então, quando eu falo tempo é mãe, prosperidade é mãe, disponibilidade é mãe, acolhimento, saber acolher o outro e saber ser acolhido pelo outro, tudo isso tem a ver com a mãe. Tudo tem a ver com a mãe. Por que tem a ver com a mãe? Porque lá onde a gente existiu nesse mundo pelo primeiro momento, é dentro da barriga da mãe. E dentro desse movimento houve muita prosperidade para que a vida pudesse se desenvolver em mim. Então, o nosso primeiro contato com a prosperidade é esse. E quando eu olho para o meu marido, eu preciso reconhecer que a prosperidade dele é a barriga da mãe dele. É a mãe dele. Claro, graças. O tempo dele é a mãe dele. Em primeiro lugar a mãe e em segundo lugar o pai. Mas esse primeiro e segundo lugar não significa que um tem mais valor do que o outro. Os dois são equiparados. Mas a nossa conexão funcional, a primeira conexão é com a mãe. A partir, né? O pai é o princípio ativo e a mãe é esse movimento de prosperar. Então, assim, a gente fala, ouvindo você falar, parece fácil. Acredito que muita gente que está ouvindo até já se programou, já armou como é que vai para a festa, né? Como é que vai fazer. E talvez isso não dê certo, né? É muito provável porque a gente tem muita coisa ainda para resolver e não é tão fácil. Ainda mais se tiver alguma picuinha em aberto. Como você disse, a gente olha para a mãe e fala, não, mas eu me dou bem com os meus pais, eu me dou bem. E a gente não consegue enxergar que talvez em algum momento houve esse vínculo. Então, a pessoa nesse momento, ela pode observar tudo isso, o que ela faz se ela viu que ela não dá conta sozinha? Quais são as ferramentas que ela pode buscar, onde que ela pode buscar ajuda para ela realmente mudar essa chave que você disse que tem? Uma das ferramentas, um dos recursos que é mais fantástico é o Ho'oponopono. Por que o Ho'oponopono? Porque o Ho'oponopono pode ser usado em qualquer momento, em qualquer circunstância, de uma forma totalmente interna, por quem está consciente ali. Então eu fui para uma relação, fui para uma festa, fui para um jantar, ou fui para um encontro e de repente o negócio degringolou, né? Foi por água abaixo. Se eu tenho o recurso do Ho'oponopono, eu posso no mesmo instante começar a praticar o Ho'oponopono com o meu pensamento. Não preciso falar o tempo todo, eu te amo, por favor, eu sou muito sobrenatural, eu vou sair daqui porque eu preciso fazer um negócio e já volto. Aí eu vou me tranco num quarto e fico lá purificando. Não é assim. Você pode ter a postura do Ho'oponopono. Quando eu falo que a postura é importante, gente, é importante em relação a tudo. Porque se você tem um conhecimento e você integra esse conhecimento, a tua postura muda na hora. Se eu tenho o recurso do Ho'oponopono, eu me fortaleço na hora e eu começo a purificar. E eu purifico para aquilo que está acontecendo dentro de mim também. Eu não vou purificar para mudar a sogra, ou para mudar o marido, ou para mudar quem quer que seja. Eu vou purificar para lidar com aquilo que eu senti quando eu me expus a essa circunstância. Então eu entrei numa situação
num momento em que tem uma discussão ou tem um desconforto e eu cheguei na hora. Despertou o que em mim aquilo? Eu limpo isso com o Ho'oponopono. Para quem já sabe o Ho'oponopono, se propõe a utilizar. Para quem não sabe, é muito simples. São 4 pequenas frases que a gente pode utilizar em qualquer circunstância. Para quem não sabe o Ho'oponopono, pode só pegar essas 4 frases e começar a utilizar desde agora. Não questione, não duvide, não precisa saber como, não precisa saber nada. Você precisa só falar, a partir de agora eu vou usar essas 4 frases. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Aqui, internamente. E um estado novo vai começar a surgir dentro de você. Não precisa saber como. Se quiser saber como, você pode vir para um curso, você pode assistir algumas lives que a gente já falou do Ho'oponopono, você pode vir para o curso online que começa amanhã. Ah, que legal. Amanhã começa o último curso online desse ano, que é Ho'oponopono e postura sistêmica com foco na prosperidade. Então, é uma ótima oportunidade para chegar lá na semana do Natal e já estar com outro padrão já, né? Então, você pode acessar o conhecimento. Mas se você não dá conta de fazer isso agora, preste atenção nessas 4 frases, escreva ela em algum lugar e deixa ela ou no teu computador, deixa essas frases no teu computador, no teu celular, em qualquer lugar que faça você se lembrar. E na hora que você está ali na pressão, lembra e usa. Já vai te ajudar. O que mais pode ser útil ou o que mais pode ser de ajuda? Se você tem um conflito familiar, se tem algo que te desconforta há muito tempo e por mais que você se dedica em resolver, não consegue resolver, marque uma constelação. As constelações, elas são pontualmente para esse tipo de situações em que você já tentou, você já está disponível para fazer algo diferente, para experimentar outra coisa e tudo que você faz não funciona. Ou quando você não sabe a causa, né? Você não conseguiu identificar aonde que está o emaranhado. Isso. Então, marque uma constelação. Escolha experimentar a vida com mais liberdade, principalmente solto daquilo que te puxa para trás. Né? Porque ninguém merece passar o Natal com uma questão que precisa ser resolvida e não dá conta de resolver. Claro, e essa é a época que a gente faz um balanço, uma autoanálise e metas, né? Para o próximo ano. A gente sempre se propõe a emagrecer, a ganhar dinheiro, a correr, a viajar, mas a gente nunca olha o que eu posso mudar aqui dentro, né? Será que eu posso melhorar o meu casamento? Posso melhorar então, a chance de você estar mais disponível para aquilo que são as suas metas é resolver essas picuinhas. Principalmente se isso for em relação ao contexto familiar. Se tem rompimento com o pai, rompimento com a mãe, se tem algo disfuncional na família de origem, isso vai te prender e não vai te deixar disponível para você fluir em direção àquilo que é o teu sonho ou aquilo que são as metas do ano novo. E é justamente por isso que a gente faz uma lista linda no final do ano ou na virada, a gente se propõe um monte de coisa, passa um mês, aquilo já não funciona mais, o empenho que você tem já terminou, a motivação já diminuiu, a energia ela se dilui aonde? Onde você está preso numa coisa que não está resolvida. Então, eu vou até ampliar um pouco isso. Se for uma questão familiar que precisa ser resolvida, tem um conflito de irmãos por causa de herança, vai resolver, a constelação pode inclusive ajudar nessas situações de herança. Tem um conflito porque emprestou dinheiro para o irmão não pagou. Busque recurso para resolver. Se você tem uma informação de que está em débito com alguém, ou seja, que você deve algo para alguém, ou que você tem uma informação que alguém te deve algo, você não entra no fluxo da prosperidade, porque essa informação, esse sentimento de estar devendo ou ter alguém te devendo, fica vibrando na escassez. Então não está aqui isso, está em outro lugar e vai impactar pontualmente a sua vida aqui, logo ali. E a pessoa pode até achar que isso conscientemente não faz diferença, mas está fazendo diferença no nível... eu deixo para lá.
eu vou encerrar esse assunto porque não vai ter jeito mesmo. Tá em aberto, precisa encerrar, precisa concluir os ciclos. E isso é algo que a maioria das pessoas não tem concluído. São diversos ciclos. Então, quando eu penso em ciclo que impacta na prosperidade, tem muito a ver com essa questão de estar saudável, eu não devo nada para ninguém e ninguém me deve nada. Tem como não ficar nada em aberto? Não, as relações elas são assim, sempre tem um dar e tomar. Mas eu estou falando das relações em que tem um atrito, em que tem uma mágoa talvez que a pessoa te deve algo. E não é só financeiro esse dever algo. Pior quando é algo moral, quando é um final de relacionamento que não terminou decentemente e que você se dedicou tanto para a relação e a pessoa não te deu aquilo que você precisava. E aí você fica com aquela sensação de ingratidão. Isso fica te martelando. Então isso obstrui o meu fluxo de prosperidade, porque num lugar eu acho que a pessoa me deve algo. E detalhe, ontem ainda no workshop do Ho'oponopono, uma pessoa deu um depoimento, ela falou assim: quando eu entendi e quando eu me abri para solucionar aquilo que me incomodava, o universo me deu um meio de eu resolver com aquela pessoa e de uma maneira que ela jamais imaginava. Então o universo ele nos surpreende quando a gente se disponibiliza para soluções. O que é se disponibilizar para soluções? Eu paro de reclamar. Eu paro de falar, Deus me livre, aquela relação foi uma merda, porque o cara fez isso, porque ele abusou de mim, porque eu sempre estive tão disponível, ele nunca deu aquilo que era saudável na relação, sempre eu. Encerra esse assunto de ficar verbalizando, ficar ruminando tudo isso. Olhe para a relação como algo que te trouxe até aqui. Tudo o que aconteceu na minha vida me trouxe até aqui, inclusive as relações disfuncionais. Então eu assumo a minha responsabilidade, eu deixo a responsabilidade do outro com o outro e eu digo, Deus, eu estou disponível para resolver isso, eu não quero mais sentir isso, eu quero sentir algo bom quando eu olho para essa pessoa. Afinal de contas, ela faz parte da minha vida. Vai fazer para sempre. Não é porque você rompeu a relação que essa pessoa é apagada da tua história. E a gente até já falou sobre isso, né? Que quando você tenta apagar ou tenta deixar pra lá, aquilo vai ficar É uma exclusão e você vai ficar intimamente conectado com aquilo que você exclui. Sempre você vai ficar conectado com aquilo que rejeita, com aquilo que tem objeção. Então, como eu faço para olhar para as minhas relações anteriores de uma forma que aqui fica pacificado? E tem gente que tem 5, 10 relacionamentos mal resolvidos lá para trás. É uma dívida muito grande que está sendo arrastada. Não tem prosperidade. Você pode até ser rico, pode ter uma vida bem sucedida, que você não se sente bem sucedido, você não se sente disponível para apreciar a vida bem sucedida. Por quê? Está arrastando correntes. Isso quando ainda está rico, né? Porque ainda tem isso, impede você de conseguir, né? O que você quer. Ou então você ganha, não consegue acumular, né? Tudo vai fora. Sempre vai ter uma consequência pejorativa, disfuncional. Né? E é muito comum fazer isso, né? A gente tem o hábito de deixa pra lá, vamos seguir a vida e deixa pra lá. Não adianta. Tem que resolver. Então, existem esses fechamentos das relações que precisam ser feitos. Precisam ser feitos os fechamentos de dívidas. Dívidas, eu falo dívidas financeiras. Se eu devo alguma coisa para alguém e eu não tenho condição de pagar agora, eu preciso informar a pessoa que eu estou disponível para acertar isso, de uma maneira que for possível para os dois. Para tudo na vida existe negociação. Só não tem jeito para a morte por enquanto, né? Essa morte física, mesmo que a gente sabe que o espírito permanece. Só não tem jeito para a morte física, para o resto tudo tem jeito. Absolutamente tudo. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso dizer, sim, eu estou disponível para a minha vida bem sucedida. Deus, o que está em aberto? O que está em aberto que eu ainda nem me dei conta? O que mais é possível que eu ainda não considerei?
E daqui a pouco a informação vem e aquilo que precisa ser concluído aparece, emerge na tua frente. Então, lá no começo eu disse, o que garante um percurso desse final de ano mais agradável, mais saudável? Eu preciso decidir como eu posso experimentar a relação comigo mesma e a relação com quem eu tenho no meu entorno de uma maneira mais saudável. Eu escolho. Eu não vou querer que a minha sogra mude para depois eu mudar. Eu não vou querer que meu marido mude para depois eu mudar. Eu não vou querer que meu marido diga eu te amo para eu falar eu te amo para ele. Né? O que é saudável que você faça? Como você pode contribuir para essa vida bem-sucedida que você deseja? Autoresponsabilização. 100% do tempo. E o que acontece é o que você falou antes. O entorno se desdobra num movimento funcional a partir de um start. É fácil, Gra? Não é. Não. Mas se fosse muito fácil, também não teria graça. Claro, mas o importante é que é possível, né? É possível. E talvez esse momento de fim de ano seja exatamente o que você precisava para perceber aonde você não consegue mudar e aonde você consegue mudar. E onde não conseguir, saber que existem recursos, Sim. né? Que é possível. Então, é bacana para ir para uma conclusão. Se eu tenho uma família atual, ou se eu quero ter uma família atual, ou se eu estou gestando o meu filho. Então, o que é importante para que isso fique mais saudável? Então, é importante que eu esteja inteira, que eu considere que em mim está o meu pai e a minha mãe, e nessa vidinha que está na minha barriga, ou se eu já tiver filhos, existe essa informação também. 50% do meu filho sou eu. E nesse 50% meu, que é metade dele, existe 100% das informações do meu sistema. 100%. E junto com essa criaturinha que está aqui viva, ou que está na minha barriga, ou que está no meu projeto, tem 50% do meu marido e 100% de tudo que contém no sistema dele está nessa criança. Quando eu olho para o meu marido e eu tenho objeções a ele, ao comportamento dele, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque ele não me ajuda, porque ele blá, 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 eu enfraqueço a minha relação e eu enfraqueço os nossos filhos. Automaticamente. Tá. Agora, se eu olho para o meu marido, eu falo, não, meu marido é bonzinho, meu marido é presente, meu marido é parceiraço, mas a minha sogra, nossa, é insuportável, ninguém suporta essa mulher. Não é só eu, não é pessoal. A minha outra cunhada também tem essa relação com ela. Ela é difícil. Eu simplesmente rompi com 50% do meu marido, eu deixo essa relação disfuncional, você vai experimentar essa disfunção, em algum momento isso vai se mostrar, e os nossos filhos também estão violados a partir dessa exclusão da sogra. Isso é uma alienação parental também? Atua como uma alienação parental. A gente acha que a alienação parental, a gente já falou sobre isso numa outra live, é só lá no judiciário, né, quando tem separação. Não, a gente faz alienação parental toda vez que a gente diz, meu marido não dá para aguentar, ele é um preguiçoso, ou ele não se dedica, ou ele isso. Estou alienando meu filho dele. É muito sutil, a gente verbaliza ou a gente pensa algo e a gente está tendo uma ação destrutiva dentro do nosso próprio sistema, dentro da nossa própria família, com quem a gente mais ama. E sem perceber, né? É rápido demais, a consequência é funesta. Meu filho não para na escola. Sabe o que ele pode estar dizendo? Mamãe, por favor, respeite a minha avó. Mamãe, por favor, respeite o meu pai. Crianças muito agressivas, crianças que eles estão só filtrando o que acontece aqui e dando uma oportunidade de a gente fazer o ajuste. Então, importante você falou assim, meu marido isso, meu marido aquilo. Não significa que você não observe os defeitos da pessoa, porque todo mundo tem, né? Assim como nós também temos. Bem importante temos. isso, Carla, bem importante. O olhar que é um pouco diferente, isso. Né? Então, se tem um comportamento do meu marido que me desagrada ou que me desconforta,
eu preciso conversar com ele. Só que não é quando ele está bebendo cerveja. E não é quando ele já está passado. Ou quando chega em casa cansado. É preciso considerar um momento ideal de falar. Então, antes você falou assim, se o meu marido é tão disfuncional, o que é que eu estou fazendo com essa criatura? O que eu estou fazendo aqui? E se eu amo essa pessoa e ela tem alguns comportamentos que para mim não faz muito sentido, eu preciso mensurar. Isso é realmente impactante na nossa relação? Ou eu estou exigindo demais dessa pessoa? Porque não existe ninguém perfeito, né? Assim como o meu marido tem defeito, eu também tenho defeito, e a gente tem uma relação saudável mesmo com muitos defeitos, porque a gente aprendeu a respeitar o que cada um é. E se tem um comportamento que para mim é muito desconfortável, eu preciso informar isso para ele. E se eu informo de uma maneira respeitosa, eu dou uma oportunidade dele mudar. Ou ele pode falar assim, pra mim o que você está falando não faz sentido, porque eu gosto de ser assim. Ou eu sou assim, não vou mudar. Ou eu não vou mudar, eu gosto de ser assim, eu sou assim. E aí eu preciso sentir, cabe pra mim ou não. Então sempre vem pro mesmo viés. Autorresponsabilidade. Eu escolho, eu estou presente, eu estou consciente, eu sei o que eu quero. E se tiver amor entre a relação de casal, todos os desafios podem ser sobrepostos, desde que tenha amor. Amor não é submissão. Amor não é aguentar tudo a qualquer preço. Amor é eu amo tanto o outro, mas antes eu me amo, que eu preservo esse amor em mim e a minha integridade. E eu olho para o outro com amor e eu preservo a integridade dele, porque se eu quiser que ele mude tudo para se encaixar no padrão perfeito, que é o que eu quero, onde está a dignidade desse homem? Cadê o amor? Na verdade, se ama uma projeção. Que não existe. Então é um equívoco. Então, o que é amor? Amor é eu poder falar, olha, aquilo que você me falou ontem me doeu muito e eu não estou conseguindo lidar com isso. Aí a pessoa pode falar assim, nossa, mas o que eu te falei? Eu nem percebi, né? Aí você fala, naquele momento você me falou tal coisa e realmente ficou muito desconfortável. Aí a pessoa pode falar assim, poxa, eu sinto muito, eu não percebi que eu te desconfortei tanto com isso. Claro, muda completamente. Então, eu preciso dar uma oportunidade da pessoa se posicionar de uma maneira diferente. Ou ela pode falar assim, nada a ver, não faz sentido, não faz sentido. Eu não falei dessa forma e você está fazendo tempestade em copo d'água. Por que eu estou pensando tão diferente dessa criatura? E daqui a pouco a pessoa repete aquilo que Sabe onde eu vou buscar o recurso? Lá na minha mãe e no meu pai. Onde em mim isso é verdade? Por que esse comportamento está vindo para a minha realidade? De novo, eu venho para a autorresponsabilidade. Tá difícil? Procura ajuda. Tá difícil? Marque uma constelação. Feito curso de constelação sistêmica. Tem atendimento individual, tem atendimento em grupo. Você não precisa fazer constelação, pode vir só assistir, claro, se tiver dúvida, se tiver alguma. Venha conhecer. Né? Exatamente. Porque tudo pode melhorar. E esses desconfortos nas relações, as relações de casamento são as relações que mais nos fazem crescer. É o momento mais rico de desenvolvimento pessoal. Então aproveite a relação que você tem ou a relação que você ainda não tem. Porque se você não tem uma relação, também é uma grande oportunidade de você organizar algo que te separa de ter uma relação. Fazer esses ajustes e estar disponível. Se disponibilizar. Para ter uma relação. Quem sabe, né? 2020 aí, um relacionamento legal, né? Uma parceria. Quem não quer, né? Sim. Então a gente está disponível. Tem esses recursos que não terminam mais. A constelação, o Ho'oponopono, a postura sistêmica são as coisas com as quais a gente trabalha aqui na Grato. Eu sou realmente encantada com tudo isso porque eu experimento os resultados na minha vida, na minha experiência. As pessoas que têm feito o curso de postura sistêmica, você está no grupo da postura sistêmica, têm dado depoimentos o tempo todo dizendo, nossa, como
foi precioso, como eu ampliei o olhar, como eu não percebia um monte de coisa antes que agora eu percebo e como isso me fortalece. E é impressionante, assim, porque realmente as respostas vêm. Você já disse uma vez, as informações estão todas em nós, está tudo aqui. Mas muitas vezes a gente não escuta ou não presta atenção. Não percebe a questão. E nesse momento que você se disponibiliza, realmente as informações vêm, as fichas vão vão caindo. É como se você acordasse aquilo que você já é. Exatamente. Então, é uma oportunidade, né? E tem curso começando amanhã, então? Então, amanhã começa, então, a última turma do Postura Sistêmica com o Ho'oponopono. Eu juntei essas duas percepções. É uma métrica que eu criei para que a gente possa utilizar esses recursos para lidar com aquilo que nos separa daquilo que a gente quer. Então, se eu tenho um objetivo e eu tenho um estado desejado, né? Isso é muito do coach também, tem um estado desejado, e eu estou no estado atual, o que me separa do meu estado desejado? Então, pode ser que seja um percurso, que é o tempo. Então, eu para ter a viagem que eu quero, eu vou trabalhar mais 6 meses e com o recurso que eu junto, eu vou lá e compro a passagem. Super fácil, né? E se você deseja aquela viagem, e todo ano você deseja essa viagem, e todo ano, e ela nunca chega, e nunca consegue, o que tem além aqui no percurso que está te separando literalmente daquilo que você quer? Porque o problema não é o dinheiro. Porque se você tem um foco e você tem um trabalho que te dá um curso, você pode focar e se dedicar para ter aquilo que você quer. Mas se mesmo assim o negócio não acontece, que mais que está me separando? Então tudo aquilo que me separa daquilo que eu quero precisa primeiro emergir para poder ser identificado e para você escolher o que você faz com aquela situação limitante. Pode ser um vínculo interrompido lá atrás, pode ser uma dívida, pode ser uma pessoa excluída do sistema que você não sabe quem que é. Pode até ser uma crença, né? Uma crença. Então, assim, a gente se auto-boicota muito mais do que a gente pensa. Muito mais. E é isso que essa ferramenta permite, que a gente comece a identificar onde nós estamos nos boicotando. E o detalhe, assim, é fácil. A única exigência desse curso é que quem entre para esse curso se dedique 1 horinha por dia, 1 hora e pouco por dia, para identificar. Porque eu vou sugerir que as pessoas façam uma autoanálise, porque que elas comecem a identificar o que elas querem, né? O que você quer. É um período de final de ano. Vá entrando em contato com aquilo que você quer. E aí a gente vai encontrando também o que é que está aqui, te separando daquilo que você quer. E os recursos do Ho'oponopono e da postura sistêmica vão te nutrir para que você possa sim lidar com muitas dessas interrupções de forma bem pontual e você mesmo vai fazer o percurso. Claro, e é importante porque assim, não adianta adiar, né? Porque isso vai impactar de alguma maneira na sua vida e se você não resolver, isso vai impactar na vida dos seus filhos, vai impactar na vida dos seus netos, então não adianta, né? É ideal resolver. E as pessoas querem sempre mais recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso. Já não é uma questão de encontrar mais recursos, é uma questão de você saber como você faz para já utilizar o conhecimento e a sabedoria que você tem. Que já é nada. Não precisa mais nada, você já tem o suficiente, você precisa só encontrar, e esse curso ele proporciona isso, como você pode utilizar já o que você tem para fazer aquilo que você precisa fazer. Legal, gente. Informações podem mandar aqui na live mesmo, podem entrar em contato com a Grato, podem entrar em contato com o jornal e ter um curso aí que vai, de repente, muda todo o teu foco e teu planejamento para 2020 e consegue alcançar aquela viagem, aquele parceiro, o sonho, aquela casa, aquela vida legal. Sim. Que você merece ter. Merece ter. E nenhuma pessoa que entra nesse curso permanece com a mesma estrutura. Vai acontecer algo que vai te levar para um outro nível. E eu falo assim, eu garanto
Uma garantia uma garantia não tem. tem como você sair o mesmo se você entrar nesse curso. Eu tenho certeza que vai potencializar muito a vida e a possibilidade de ter essa vida bem-sucedida, sim. Legal, gente. Semana que vem a gente está de volta, quarta-feira. Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato conosco, ou pelo jornal, ou pela Grato, pela live, por telefone, ou da forma que vocês quiserem. Obrigada. Obrigada, Até semana que vem. Um beijo, gente. Até.